Querido amigo internauta, querida amiga internauta, é com grata satisfação que estamos aqui de retorno para dar prosseguimento aos nossos estudos acerca da obra de André Luiz, obra Missionários da Luz, psicografada por Chico Xavier, que traz-nos uma série de reflexões acerca dos temas mediúnicos, principalmente das relações que existem entre o mundo material e o mundo espiritual, sob a ótica de um espírito desencarnado examinando fenômenos, ora do mundo espiritual, ora do mundo material, do mundo físico. Estamos examinando o capítulo Reencarnação, capítulo 13 da obra Missionários da Luz. E nesse capítulo nós temos aí André Luiz participando de uma experiência que vai culminar no mergulho no campo da matéria densa de um espírito desencarnado que participa das vinculações com ele e com o instrutor Alexandre, que é habitante, por sua vez, tanto Alexandre quanto ele, o personagem Sigismundo, da colônia que o próprio André Luiz faz parte, possivelmente, ou de regiões que são vizinhas ou que são parceiras no mundo espiritual. A verdade é que nesse capítulo Reencarnação, André Luiz, de maneira entusiasmada, é convidado a observar o fenômeno reencarnatório na residência desse casal Adelino e Raquel, que é um casal também de espíritos que tem vínculos com essa região do mundo espiritual, que foram à Terra antes, mergulharam no corpo físico antes, para preparar a estrutura familiar, a fim de receber o personagem em pauta, né? O personagem focalizado que é Sigismundo, né? E nesse capítulo Reencarnação, André Luiz, antes de observar o fenômeno propriamente dito, visita a residência do casal Adelino e Raquel, com Alexandre e com outros espíritos amigos, particularmente o personagem Herculano, que também tem vínculos e que se prontificou a ajudar também o processo aí em pauta, e ele observa uma série de detalhes que constituem os elementos que vão fomentar e que vão mais tarde culminar no processo reencarnatório. Então ele observa a aura, a atmosfera da família, a psicosfera do casal, a resistência daquele que será o futuro genitor de Sigismundo, os encontros espirituais fora do corpo, da emancipação da alma, em que tanto Adelino quanto Raquel são liberados da matéria parcialmente para entabular diálogos com o mundo espiritual, e particularmente Adelino, que é inclusive encaminhado para contactar com o próprio Sigismundo, esse espírito que mais tarde seria ou será o seu futuro filho por meio da reencarnação, com quem ele estabelece um vínculo do passado e de quem ele tem muita antipatia em razão de uma tragédia de ódio que envolveu a relação dos dois, graças à qual ele ainda guarda reminiscências do passado, como diz André Luiz. E no vídeo passado, que examinamos a primeira parte desta obra, ou melhor, a primeira parte deste capítulo, Reencarnação, que é um capítulo muito extenso, possui e apresenta uma série de detalhes, uma riqueza muito grande doutrinária, e certamente não iremos esgotar o capítulo também neste vídeo. Este é o segundo vídeo acerca desse capítulo 13. Iremos dar prosseguimento onde paramos no momento em que, na emancipação da alma, Sigismundo encontra Adelino, Adelino se aproxima de Sigismundo, e depois do envolvimento dos benfeitores espirituais capitaneados por Alexandre, o próprio Alexandre estimula, Adelino cede à sua resistência, fruto, repetimos, da antipatia que ele guardava graças à lesão na alma que ele vivenciou em razão de ter sido assassinado por Sigismundo em reencarnação passada, graças à qual ele mantinha uma certa resistência, não obstante não lembrar, não recordar com nitidez
com lucidez de detalhes, o motivo pelo qual ele guardava essa antipatia de Sigismundo, mas ainda assim ele guardava resistência. E depois de muito tentar, Alexandre conseguiu sensibilizar o seu coração, que adiantou o passo dele, né, envolveu ele para que ele tomasse a iniciativa de apertar as mãos, e Sigismundo tomou a iniciativa de dar um passo adiante, beijando-lhe as mãos, fazendo com que ele se sensibilizasse e ali desabrochasse, a princípio, um sentimento de empatia por aquele espírito, naturalmente com quem ele vai estabelecer uma parceria, né? Então estamos nesse momento da reconciliação, entre aspas, fora da matéria. Sigismundo, reencarnante, já envolvido pelos fluidos e se preparando para mergulhar na matéria, sentindo, experimentando aquela perturbação espiritual de que fala Kardec quando a reencarnação começa a se aproximar e que envolve o espírito numa espécie de aflição, de agonia e de um certo abatimento. E Adelino, o seu futuro pai, que sente a presença dele, inconscientemente falando, do seu antigo adversário, do seu antigo inimigo, e por isso estabelece uma espécie de resistência que o instrutor Alexandre considera como um obstáculo para a execução da reencarnação conforme o planejamento, né? Conforme a programação estabelecida. Então nós temos esse cenário. E nós encerramos o vídeo passado comentando dessa reconciliação graças à qual André Luiz narra que a partir desse momento o perispírito de Adelino dissolve as emanações mais pesadas da sua condição lamentável espiritual. Graças a essa reconciliação, parece que o perispírito assume uma tecelagem luminosa, uma característica suave, suavíssima, como diz André Luiz, configurando-se, portanto, numa expressão espiritual muito mais saudável, muito mais sutil, em razão da sua reconciliação. Então vejamos que uma reconciliação, perdão, afeta o nosso perispírito, o perispírito nosso, a ponto de envolvê-lo numa tecelagem de luz. Se isso acontece numa simples reconciliação, num perdão verdadeiro, imaginemos a alma dedicada, voltada ao bem, voltada para o serviço ao próximo, para a abnegação e para a renúncia. O que de luz ela irradia, o que de irradiação ela pode emitir e que recursos ela pode possuir em razão dessas condições, porque não há milagres. Não há, como se diz popularmente, almoço grátis. A alma só consegue poderes verdadeiros quando consegue dominar a si mesma, quando consegue administrar a si mesma. Então, graças a isso, ela consegue desenvolver poderes psíquicos, mesmo no mundo encarnado, de autodomínio, para poder ter uma sensibilidade e uma dimensão maior para penetrar até nas mentes que ela pode ajudar. Mas não há milagres, não há privilégios. A alma precisa fazer o esforço pessoal de se dominar, de se vencer, para possuir cada vez mais recursos de compreender a si mesma e, por extensão, compreender o seu próximo, né? Então, após a reconciliação, Alexandre festeja, os bons espíritos presentes na casa de Adelino e Raquel também festejam, e a partir desse momento, Alexandre dá o sinal dizendo que a reencarnação poderia começar a ser preparada, e que essa preparação duraria uma semana. É curioso esse conceito, né? Esse informe. Uma semana, né? A partir do momento da reconciliação, Alexandre dá o sinal dizendo que a reencarnação poderia ser agora operacionalizada e que essa reencarnação, esse processo de operacionalização duraria cerca de uma semana. Uma semana os espíritos preparando o processo reencarnatório em pauta. É interessante que logo depois Alexandre solicita o gráfico da programação reencarnatória do espírito Sigismundo. Solicita, alguém lhe entrega, ele lê e ele começa a examinar aquele gráfico que constituía e que apresentava a estrutura física de Sigismundo, a estrutura orgânica de Sigismundo. Ele examina, inclusive, as dimensões cromossômicas, os seus cromossomos, a sua estrutura genética, a ponto de chamar a atenção para um detalhe na região cardíaca, onde ali no mapa reencarnatório já estava projetada
a experiência de uma limitação cardíaca mais tarde, graças à qual Sigismundo ia resgatar o seu pesado débito de ter roubado a vida física de Adelino, agora seu futuro pai na reencarnação, pelas costas, assassinando com um punhal na região do coração. Ele volta com uma limitação cardíaca, graças à qual passaria a reencarnação inteira, a partir de determinado período da vida física, com aquela limitação cardíaca que exigiria dele tratamentos médicos, uma certa limitação, para se recompor espiritualmente e resgatar esse débito pesado, né? Uma doença do coração. E Alexandre, então, demonstra um cuidado, um esmero, uma delicadeza muito grande com relação ao mapa cromossomial de Sigismundo, né? Ele deixa visível, demonstra visivelmente a sua preocupação com esse mapa dos cromossomos de Adelino, né? E André Luiz se intriga com esse cuidado todo, né? Se intriga com essa preocupação toda de Alexandre e chega a verbalizar ao seu questionamento. Para que esse cuidado todo? Para que todo esse cuidado, essa delicadeza com os encarnados, a presença dos espíritos, tentando acalmar Adelino, tentando reconciliar Adelino com Sigismundo, tentando também acalmar Sigismundo, que estava em alguns momentos em sinal de agonia, porque em função da resistência de Adelino, a irradiação mental de Adelino afetava Sigismundo, que tombava ainda mais na prostração, no abatimento e em alguns momentos no desespero que tomava conta dele, em razão da reencarnação. Porque se a reencarnação já causa um desespero e uma agonia para o espírito, que dirá quando ele visualiza no cenário doméstico o seu futuro pai rejeitando a sua presença, tendo repulsa para com ele. Então ele entra numa espécie de crise, apesar de Alexandre dizer que ele estava exagerando nas emoções e estava assumindo uma expressão desproporcional de desespero com relação àquela situação, àquele contexto, né? Mas André Luiz se intriga e questiona Alexandre: para que essa preocupação toda? Não poderia Alexandre, com seus recursos e os bons espíritos responsáveis pelo processo reencarnatório, fomentar e elaborar a reencarnação sem necessidade do concurso dos encarnados, sem esse trabalho penoso que eles estavam fazendo para sensibilizar e para chegar ao coração e mudar as disposições mentais dos encarnados, particularmente de Adelino, tanto quanto também sensibilizar e mudar a atitude mental de Sigismundo? Não podia Alexandre e os benfeitores espirituais, a despeito desses mal-estares, né, desses estados da alma que afetava tanto o reencarnante quanto os encarnados, dar seguimento à reencarnação sem se preocupar muito com isso, sem perder tempo, entre aspas, né, sem desgaste de tantos esforços, né, consumir tantos esforços com essas questões todas? E Alexandre responde que sim. Que na prática os bons espíritos podem dar seguimento ao processo reencarnatório, que a lei da natureza permite que a reencarnação se opere sem a colaboração dos encarnados. Os encarnados não têm controle sobre o processo reencarnatório. E a reencarnação pode acontecer a despeito dos encarnados quererem ou não. Porque as leis de Deus, as leis do universo, não estão submetidas ao capricho humano. Mas, diz Alexandre, e ele dá uma orientação muito bonita, que quando há o concurso dos encarnados, naturalmente que aquilo que se tenta viabilizar é muito melhor. Que pela lei da natureza, automaticamente os processos acontecem. Queiram os encarnados e os desencarnados colaborem, queiram ambos não desejando colaborar, ainda assim o processo se efetua automaticamente. Mas para o processo delicado em pauta, em que havia uma programação específica reencarnatória, um estudo específico do mapa cromossomial de Sigismundo, a colaboração dos encarnados e também do reencarnante era essencial para o mistério, para o desiderato. E Alexandre chega a explicar: o pensamento envenenado de Adelino destruía a substância da hereditariedade, intoxicando a cromatina dentro da própria bolsa seminal. Que coisa interessante! O pensamento de Adelino
esse pensamento de angústia, de oscilação emocional, a que nos referimos no vídeo passado, né? Essa instabilidade de comportamento, essa tensão que ele estava agasalhando, e o estresse, e também o pensamento de repulsa em relação, inconscientemente é claro, repulsa em relação à presença de Sigismundo, tudo isso ele irradiava e afetava a cromatina. Portanto, irradiava e afetava a substância da hereditariedade na bolsa seminal. O que é que isso quer dizer? Que a cromatina, que é a substância que possui os códigos e as informações genéticas, né, do DNA, que estão presentes no cromossomo, portanto, é esse elemento básico que constitui o cromossomo, poderíamos dizer, em uma expressão mais direta, que o cromossomo é uma espécie de cromatina condensada, né? É como se fosse a estrutura da cromatina condensada, é o cromossomo, né? Dentro do cromossomo há toda essa cromatina, que são esses elementos, esses filamentos, essas informações genéticas do código que constitui o nosso DNA. Razão pela qual nós temos essas informações nas nossas células, né? E particularmente na expressão humana. Portanto, o ser humano possui, na sua estrutura orgânica, essas expressões que constituem seus gametas. Os gametas, cientificamente falando, são as células especializadas, únicas células, aliás, que possuem essa expressão haploide, essa expressão presente na sua estrutura, e que são as únicas células especializadas que possuem metade dos cromossomos humanos, enquanto as células em geral possuem aquilo que é chamada 2 vezes N, sendo que N seria o número de cromossomos específicos correspondente àquela espécie. No caso a espécie humana são 23, então todas as células humanas, com exceção dos gametas, as células sexuais, possuem 46 cromossomos. As células sexuais, portanto os gametas, que são células especializadas, são as únicas que possuem 23 cromossomos. Por quê? Porque na união da célula sexual masculina, 23 cromossomos, com a célula sexual feminina, 23 cromossomos, portanto o espermatozoide com o óvulo, formar-se-ia nessa fusão, essa fusão que dá origem ao processo da reprodução sexuada, ou melhor, caracteriza a reprodução sexuada, e do ponto de vista espiritual o processo reencarnatório humano, estaríamos aí diante da experiência da fusão desses elementos, formando, portanto, aí a estrutura de um corpo humano, que parte também através do processo de divisão celular, a mitose e também a meiose, que é o processo através do qual vai se originar no corpo humano as células sexuais, os gametas, é o processo da meiose, e a mitose, que é a divisão celular, muito complexa, aliás, feita de uma série de detalhes, porque há incluída na mitose a replicação do DNA, para mais tarde a divisão, né? Então replica inclusive o DNA, como se fosse uma duplicação, como se fosse uma cópia, uma reprodução, antes, então reproduz e depois divide as células, e aí quando a gente vai ver 2 células, né, cada uma delas é originada de uma célula mãe, tendo ou melhor, uma outra célula originada da célula mãe, tendo o mesmo número de cromossomos e o mesmo quanto energético, digamos assim, e assim por diante, que nessa multiplicação formaria um ser humano, um indivíduo, a partir da célula ovo, do zigoto, da célula sexual feminina que foi fecundada pelo espermatozoide. Então aqui nós temos uma referência de Alexandre, quando Alexandre disse que Adelino destruía a substância da hereditariedade, intoxicando a cromatina dentro da própria bolsa seminal. O que é que isso quer dizer para a nossa reflexão? O que é que isso pode configurar para o nosso raciocínio aqui? É que André Luiz está dizendo, de uma outra forma, que a postura mental e moral, e olha que essa obra é da década de 40 do século passado, a postura moral e mental de Adelino interferia psiquicamente nos seus raios, na sua bolsa, na sua vesícula seminal, na estrutura orgânica
produtora na área genital, na área genésica, produtora dos espermatozoides. Nós sabemos que enquanto os óvulos da mulher são fabricados, a princípio na sua estruturação orgânica, né? Os óvulos da mulher, portanto as células sexuais femininas, são estruturados a partir da sua formação orgânica na origem da sua vida. Os espermatozoides, por sua vez, são produzidos todo o tempo, a todo momento há produção incessante de espermatozoide, né? o ser humano do sexo masculino. Então é interessante notar que o pensamento de Adolino interferia nessa produção a ponto de alterar e destruir, ele diz isso, destruir a substância da hereditariedade, intoxicando a cromatina dentro da própria bolsa seminal. Nós não temos ideia ainda, nos seus detalhes, como é que ocorre esse mecanismo, quais são as sutilezas e os detalhes desse processo, porque do ponto de vista da ciência acadêmica, nós estamos ainda engatinhando muito pouco. Já se sabe na ciência atual que o estresse, tanto da mulher quanto do homem, interfere às vezes na fertilidade. O estresse, o pensamento ansioso, a inquietação pode alterar, inclusive na produção de espermatozoide, pode gerar alterações, deformações, distorções, né, nessa produção dos gametas masculinos, inclusive atrapalhar e perturbar a fecundação. A reprodução, portanto. Mas são ideias, em geral, associadas ao estresse, sem esse detalhamento, sem esse entendimento da sua anatomia, da sua fisiologia, né, do processo todo, né, do comportamento, digamos assim, dinâmico, né, ou físico-dinâmico, né, ou farmacodinâmico, né, anatomodinâmico. Nós não temos essa ideia do ponto de vista da medicina atual. A medicina atual ainda carece de recursos para entender essa informação que André Luiz trouxe, repetimos, na década de 40 do século passado. Vou repetir, o pensamento envenenado de Adelino destruía a substância da hereditariedade, intoxicando a cromatina dentro da própria bolsa seminal. E mais adiante Alexandre continua, ele poderia atender, os benfeitores espirituais, ele, Adelino, poderia atender aos apelos da natureza, reprodução, fecundação automaticamente, dentro do processo automático da reencarnação, entregando-se à união sexual, mas não atingiria os objetivos sagrados da criação, porque pelas disposições lamentáveis da sua vida íntima, estava aniquilando as células criadoras. Alexandre, a partir daí, começa a fazer uma explicação e entra em consideração detalhada sobre a função sagrada e ainda pouco compreendida da sexualidade humana. Faz um verdadeiro discurso, né? Tece um comentário bastante precioso e profundo, que eu recomendo a leitura na página, para termos uma ideia da grandeza e da elevação, porque seria quase impossível, se não impossível, a gente repetir aqui com a mesma grandeza e beleza com que a obra apresenta esse discurso, né, como a obra apresentou o discurso de Alexandre. Mas é belíssimo a gente ler, né, na fonte a função sagrada do sexo, né, a sexualidade humana, que ainda é pouco compreendida do ponto de vista da ética espiritual, do ponto de vista de uma nobreza de propósitos, né? A função sexual é uma grande desconhecida e uma grande incompreendida do ponto de vista da mentalidade vulgar, popular, humana. O sexo quase sempre foi, ao longo da história, instrumento de emoções baratas, de banalização, de erotismo vulgar, do excesso de toda sorte que levou pessoas a crimes passionais, a situações vexatórias do ponto de vista social, a condutas extravagantes no passado que fez época, a posturas exóticas, debochadas, cínicas, o sexo mal orientado, mal administrado, mal direcionado, envolveu personalidades célebres. Quem não se recorda de Cleópatra, a rainha do Egito, célebre por seduzir os homens mais poderosos da sua época, né? Marco Antônio e Júlio César, que tombaram sob o seu poder sedutor, e mais tarde também
foi ela vítima de si mesma, optando pelo suicídio com Marco Antônio. Quem não se recorda da rainha de Sabá, que envolveu o rei Salomão, outro que foi vítima também de excessos dessa ordem, porque segundo a tradição tinha cerca de 700 concubinas no seu harém. E assim nós vimos ao longo da história a sexualidade mal direcionada, mal conduzida. Alguns estudiosos da psicanálise dizem que a sexualidade, inclusive mal administrada, está por detrás de conflitos de violência, de agressividade. Freud, em muitos dos seus textos, dizia que a sexualidade mal administrada é responsável pela conduta agressiva das pessoas, que muitas vezes revela recalques sexuais, pelas irritabilidades que nós temos, ou pelas posturas tímidas, retraídas, complexadas, que às vezes também é fruto de uma má consciência, ou de uma má educação, ou de uma ignorância em relação às forças sexuais, sem conseguir naturalmente administrar esses impulsos, né? E alguns estudiosos da psicanálise freudiana chegam a dizer que por detrás de guerras, de conflitos coletivos, nós temos às vezes posturas sexuais disfuncionais. Algumas delas atormentadas sexuais, em que criaturas mal direcionadas compensaram as suas frustrações, seus recalques, seus bloqueios e os seus conflitos não digeridos no extermínio de outras vidas, na destruição de outras vidas. Um célebre livro e um célebre estudioso da psicanálise, conforme a escola teórica de Alfredo Adler na psicologia individual, chega a dizer que alguns supõem, é uma especulação, alguns supõem que Hitler tinha também disfunções sexuais e compensava-as naquela fragilidade e transferindo, inclusive, essa disfunção, essa falta de potência masculina na destruição de outras vidas, uma compensação. Um dos resultados e uma das consequências lamentáveis do sexo mal direcionado, da função da sexualidade mal compreendida e mal administrada, né? Então, uma fragilidade, uma carência que é compensada e é redirecionada através na agressão e na destruição de outras vidas. Então a sexualidade muitas vezes é mal compreendida, é mal entendida pela maioria. E Alexandre faz um discurso emocionante, falando sobre esses meandros, sobre essas sutilezas, em que a criatura quase sempre tendo os instintos primários predominando no seu comportamento, é vítima e escrava dessa lassidão, desse excesso, a ponto de não conseguir administrar-se emocionalmente. E chega a dizer Alexandre que a grande maioria terrestre é constituída ainda de pessoas que na área sexual se comportam como brutos e irracionais. Quando nós lemos essas questões, ficamos a imaginar como deve ser a função sexual de uma criatura mais evoluída, da humanidade terrestre no futuro. Digamos daqui a alguns milênios, como deve ser o uso da função sexual. Não temos uma ideia, não temos a noção exata. Talvez foi por essa razão que popularmente se diz que não se sabe o sexo dos anjos, né? Numa expressão bastante humana, bastante popular, mas que dá uma ideia do que se quer dizer com isso, ou seja, a sexualidade das almas evoluídas ainda é inacessível à nossa compreensão. E Alexandre chega a dizer em determinado momento: é necessário deslocar a concepção do sexo, abstendo-nos de situá-lo tão somente em determinados órgãos do corpo transitório das criaturas. Vejamos o sexo como qualidade positiva ou passiva, emissora ou receptora da alma. Vejamos bem, ao invés de Alexandre estar dizendo aqui masculino, feminino, ele está dizendo qualidade passiva ou qualidade positiva. Qualidade positiva ou qualidade passiva, né? Ou seja, masculino ou feminino. Ele está usando outras características, porque uma alma masculina pode ter teores de qualidade passiva, que é mais típica do sexo feminino, e teores de qualidade ativa ou positiva do sexo masculino, né? Ou emissora ou receptora da alma.
Chegados a esse entendimento, diz ainda Alexandre, verificamos que toda manifestação sexual evolui com o próprio ser. Enquanto nos mergulhamos no charco, ou seja, no pântano, das vibrações pesadas e venenosas, experimentamos nesse domínio simplesmente sensações. À medida que nos dirigimos a caminho do equilíbrio, colhemos material de experiências proveitosas, oportunidades de retificação, força, conhecimento, alegria e poder. Em nos harmonizando com as leis supremas, encontramos a iluminação e a revelação, enquanto os espíritos sublimes colhem os valores da divindade. Substituamos as palavras união sexual por união de qualidades e observaremos que toda a vida universal se baseia nesse divino fenômeno, cuja causa reside no próprio Deus, Pai Criador de todas as coisas e de todos os seres. Que texto notável. Mas Alexandre novamente volta e continua dizendo: essa união de qualidades entre os astros chama-se magnetismo planetário da atração. Entre as almas denomina-se amor. Entre os elementos químicos é conhecida por afinidade. Não seria possível, portanto, reduzir semelhante fundamento da vida universal, circunscrevendo a meras atividades de certos órgãos do aparelho físico. A paternidade ou a maternidade é uma tarefa sublime. Não representam, porém, os únicos serviços divinos no setor da criação infinita. O apóstolo que produz no domínio da virtude, da ciência ou da arte vale-se dos mesmos princípios de troca, apenas com a diferença de planos, porque para ele a permuta de qualidades se verifica em esferas superiores. Há fecundações físicas e há fecundações psíquicas. As primeiras exigem as disposições da forma material, a fim de atenderem às exigências da vida em caráter provisório no campo das experiências necessárias. As segundas, as fecundações psíquicas, porém, não necessitam do cárcere de limitações e se efetua nos resplandecentes domínios da alma, em processo maravilhoso de eternidade. Quando nos referimos ao amor do Onipotente, quando sentimos sede da divindade, nossos espíritos não procuram outra coisa senão a troca de qualidades com as esferas sublimes do universo, sequiosos do eterno princípio fecundante. Interessante essas colocações de Alexandre, que são trechos do discurso dele a respeito da sexualidade, né? E ele fala numa época em que o conceito de sexualidade, a compreensão de sexualidade estava muito distante do conceito atual, que ainda está engateando, ainda não temos muita ideia de muitas coisas, não compreendemos muitas coisas no terreno da sexualidade, mas na época a sexualidade era muito mais limitada do ponto de vista da compreensão das ciências comportamentais, psíquicas, das ciências da sexologia, né? Então ele já está dizendo aí que o sexo não se restringe apenas à coabitação carnal. Essa tese hoje é profundamente aceita, né? Porque nós temos o sexo como coabitação carnal, mas a sexualidade é algo mais abrangente, que são todos os implementos, os elementos e as configurações que constitui o sexo da criatura. A sexualidade tem a ver com as expressões psicológicas, emocionais associadas ao sexo, né? Então, é interessante isso. E o sexo traduz ou resulta nesse conjunto de características pessoais e subjetivas da sexualidade do indivíduo, que é uma coisa mais abrangente. Então há o sexo, que é a relação sexual carnal, e a sexualidade, que é algo muito mais abrangente. É isso que Alexandre está falando em outras palavras. É isso que ele está querendo dizer com outro tom, com outra característica. Está dizendo que a sexualidade é muito mais abrangente, né, muito mais profunda do que apenas a infibratura ou a fusão
de natureza fisiológica hormonal. Não é apenas uma troca de hormônios físicos, mas também uma troca de hormônios psíquicos entre as almas que se amam profundamente, numa fusão emocional. Mas principalmente, sobretudo, a sexualidade está associada e vinculada à criação. Se o indivíduo na maternidade ou na paternidade ele acaba sendo co-criador com Deus, essa expressão muito bonita, né? Que Emmanuel e André Luiz colocam. Deus é o Criador, mas nós podemos ser co-criadores com Ele. Né? Então, por exemplo, os espíritos angélicos constroem planetas, a gente vê isso em A Caminho da Luz, quando fala que Jesus, com a sua equipe espiritual angélica, construiu e foi um grande construtor em nome da divindade do planeta Terra, estruturando a vida inclusive do planeta Terra com seus arquitetos, com seus engenheiros, com seus biólogos que fazem parte da sua equipe celestial. Então, nesse sentido, Jesus, em um plano maior, é co-criador com Deus. Nós, em um plano menor, também podemos ser co-criadores com Deus. No caso da maternidade e da paternidade, nós estamos sendo co-criadores com Deus. Porque, em última instância, em um plano menor, em uma tarefa menor, estamos colaborando com a criação divina, através da produção de formas físicas, através das quais oferecemos essas formas físicas aos seres que vão se reencarnar e que vão utilizar essas formas físicas através da genética, porque os espíritos dos nossos filhos não são nossos, não são propriedades nossas, não são pedaços nossos, extensões nossas, mas as formas físicas, sim, são nossas. Isto é, dadas por Deus, emprestadas, e nós emprestamos essas formas físicas para que outros irmãos do mundo espiritual se materialize na Terra, se corporifique na Terra, na condição de filhos do coração. Filhos que são carnes da nossa carne, do ponto de vista material, mas são seres espirituais distintos, individualidade, que exigem de nós ajuda, requisitam de nós o auxílio e socorro para encaminharmos essas almas ao bem, aos bons propósitos, à ética, ao comportamento saudável e elevado. Então essas características que Alexandre está colocando aqui são muito interessantes, porque essa é a experiência da cocriação com Deus em plano menor, na reprodução de formas físicas, mas não apenas elas. Há também a cocriação com Deus, porque se é a energia da criatividade, daí criação de formas físicas, também se cria formas, entre aspas, espirituais. Aliás, Joana de Ângeles diz isso na obra O Despertar do Espírito. Formas espirituais na arte, na produção da ciência, da cultura. Estamos também utilizando a energia sexual. Estamos utilizando também a libido, para me valer aqui de uma expressão de Freud. A libido, a energia sexual. Estamos utilizando também essas expressões, essas pulsões, ainda na linguagem freudiana, né? Essas pulsões sexuais. Utilizamos elas também para esses elementos. Razão pela qual nós vemos os grandes apóstolos, que embora na castidade física, utilizavam essas energias, direcionando-as para o grande ideal que consumia a sua alma, né? Esse grande ideal que, qual labareda de fogo, ardia em suas almas. Né? Então a gente vê uma irmã Dulce, pequenininha, frágil fisicamente, mas que dormia muito pouco, se alimentava muito pouco, né? Era uma alimentação muito frugal, e a sua disposição era incansável. Quando nós vemos Chico Xavier psicografando às vezes 14 horas por dia, segundo o depoimento de algumas pessoas que conviveram com ele, né? Varando pela madrugada em psicografias incessantes, que não é comum. O médium tem um tempo, ele cansa, o fluido animalizado, que constitui o fluido anímico que ele oferece, diz Kardec no Livro dos Médiuns, cansa e ele precisa repousar. Mas Chico era excepcional, utilizando também dessas energias, dessas forças sexuais da alma, como diz o psiquiatra Jorge André dos Santos. Né? Quando vemos isso, nós vemos que beleza, a libertação que o Espiritismo nos oferece nessa compreensão do fenômeno sexual. Quando nós vemos alguém na oratória, um apóstolo Paulo, Martin Luther King Jr., quando nós vemos Gandhi, que em determinado momento da vida optou por uma vida celibatária e direcionou essas energias para o ideal da não violência, nós vemos aí almas profundamente voltadas à produção do progresso humano. Portanto, a criação.
né? Porque é uma energia da criação. Mas Alexandre continua dizendo: todo ato criador está cheio de sagradas comoções da divindade. E são essas comoções sublimes da participação da alma nos poderes criadores da natureza que os homens conduzem imprevidentemente para a zona do abuso e da viciação. Tentam arrastar a luz para as trevas e convertem os atos sexuais profundamente veneráveis em todas as suas características numa paixão viciosa tão deplorável como a embriaguez ou a mania do ópio. Entretanto, André, sem que os olhos mortais lhes observem as angústias retificadoras, todos os infelizes, em semelhantes despenhadeiros, são punidos severamente pela natureza divina. Ou seja, ninguém vai utilizar de maneira viciada, abusiva e escravocrata a função sexual sem que haja também repercussões na própria alma, principalmente quando há lesões na alma de outras criaturas. Porque o problema da sexualidade mal direcionada é isso. É porque como o sexo é uma função que se exerce com seres humanos, com outras criaturas, e muitas vezes nossa predominância dos instintos é tão forte que, embora seres humanos, nós e outros seres humanos, nós nos relacionamos como animais. O problema disso tudo é porque não se faz sexo sem outro ser humano. A relação sexual não se constitui senão através de outra criatura. E agindo como irracionais brutos, como diz Alexandre, as lesões na alma que geraremos nas outras criaturas faz um débito moral e espiritual para nós. Desde imposições de violência, de obrigatoriedade de posturas no casamento, às vezes posturas incompatíveis com a natureza humana, desde um celibato forçado a uma criatura que não tem condição emocional de aguentar, até exigências vulgares, condutas bastante corruptoras na intimidade, que lesam a outra alma que às vezes se submete na comunhão carnal. O problema todo da sexualidade é esse, é porque envolve criaturas humanas. É que ninguém faz sexo do ponto de vista convencional sozinho. Então, nessa relação com outra criatura humana, a outra criatura humana é um ser humano de emoções, de sentimentos, e que acaba sendo lesado na alma e levando essa lesão, às vezes, para outras experiências reencarnatórias, né? Alexandre então diz mais ou menos assim. Ele começa a especificar sobre a sexualidade irracional, instintiva, até chegar no momento em que ele fala da sexualidade, da função de qualidades, como ele diz aqui, das almas maduras e evoluídas. E em determinado momento ele diz: para esse gênero de criaturas, as criaturas evoluídas, a união reconfortadora e sublime não se acha circunscrita à emotividade de alguns minutos. Ele está se referindo ao sexo e ao orgasmo, que são poucos instantes, mas constitui a integração de alma com alma, através de uma vida inteira no campo da espiritualidade superior. Diante dos fenômenos da presença física, bastam-lhe, na maioria das vezes, o olhar, a palavra, o simples gesto de carinho e compreensão, para que receba o magnetismo criador do coração amado, impregnando-se de força e estímulo para as mais difíceis edificações. Quantas vezes, na presença do coração amigo, do coração amado, do afeto, às vezes um olhar, um sorriso, um carinho, um afeto, um afago, até uma carícia, gera o outro coração se acalma. A tranquilidade, às vezes só um olhar irradiamos, né? O magnetismo. Então isso também tem a ver com essas funções criadoras. E em almas que se amam profundamente, que mantêm vinculações sexuais, às vezes esses comportamentos geram também o acalmar das ansiedades e dos impulsos. E isso também significa sublimação. A sublimação aqui das forças sexuais não constitui apenas na abstinência, na castidade absoluta do sexo, mas também nessa transmutação de energia em que um casal que se ama
que se vincula, que vivenciam a experiência do conúbio carnal, né, da comunhão carnal, também tem expressões afetivas de ternura e de carinho, de afeto e de companheirismo, que vão sublimando lentamente aquelas funções, que vão direcionando através da afetividade, em que a comunhão não se expressa apenas naqueles minutos do intercurso físico, mas se prolonga antes e depois no envolvimento afetivo amoroso que acalma, que não é um sexo ansioso, que não é um sexo feito de insatisfações, de insaciabilidade, e que muitas vezes, naturalmente, deixa a pessoa frustrada, necessitada de novas buscas, mas essa comunhão de afeto de almas que planifica e que muitas vezes, diz Alexandre, em alguns quadros, em algumas situações, principalmente em almas que já têm um controle de si mesmas, almas evolvidas, aquilo acalma de tal forma que às vezes, em determinados contextos, dispensa a comunhão carnal, a comunhão sexual. É isso, meus amigos, esse é o vídeo, segunda parte do capítulo Reencarnação. Até a próxima, se Deus quiser.